eu sou o Felipe e hoje vamos falar sobre a arte contemporânea brasileira. A Segunda Guerra Mundial impactou as concepções modernistas da arte e provocou mudanças conceituais, materiais e na forma de criação artística, resultando no início da arte contemporânea. O Brasil sentiu essas transformações vividas no contexto mundial, por meio sobretudo da influência econômica, política e cultural que os Estados Unidos passaram a ter sobre o país a partir da década de 1960. Essas mudanças artísticas só puderam ser realizadas de forma mais rápida por conta da mudança ocorrida ainda entre os anos de 40 e 50, com o desenvolvimento dos novos museus voltados para a arte moderna e para a criação da Bienal de Arte de São Paulo, que abriu caminho para artistas brasileiros se inserirem no contexto internacional da arte. Influenciados pela vertente construtivista, que concebia a arte como uma criação racional relacionada com questões matemáticas e ligada à abstração, um grupo de artistas brasileiros formou o movimento concreto, que propunha uma ruptura com os aspectos representativos da arte, ressaltando a liberdade e autonomia dos próprios elementos constituintes da obra, como forma, linha e cor. O concretismo brasileiro se dividiu entre o eixo Rio-São Paulo e esteve ligado ao crescimento da atividade industrial no país, que influenciou os concretistas, que visavam a criação de um movimento artístico que dialogasse com a modernidade, o espaço urbano e o dinamismo industrial. As características das obras eram um jogo visual de linhas, formas geométricas e cores, resultando em composições abstratas. Na frente carioca, o artista Ivan Serpa se destacou no movimento concretista e foi bastante influenciado pelas obras de Max Bill, da Bienal de São Paulo, como informado no vídeo anterior. Se compararmos as primeiras obras do artista com as telas do período concretista, rapidamente percebemos que nas telas desaparecem as referências ao mundo real, bem como a relação harmoniosa entre figura e fundo. As obras passam a ser feitas com formas geométricas e planas, organizadas matematicamente. Serpa teve um importante papel como professor de artes e líder do grupo Frente, responsável por manter o concretismo carioca, embora nem todos os artistas adotassem o estilo. O grupo Frente se colocava contrário ao radicalismo geométrico da vertente paulista, o grupo Ruptura, e procurava mais liberdade na criação de suas obras. Os neoconcretos passaram a explorar, além das questões relacionadas à geometria, os aspectos sensórios, convidando o espectador a participar da obra. Os preceitos neoconcretistas dialogavam diretamente com questionamentos contemporâneos, que já se manifestavam na Europa e nos Estados Unidos, sobre o que constitui a obra de arte e qual o papel do artista na sociedade. Em plena ditadura militar, marcada pela opressão e pela censura, os neoconcretistas Lígia Clark, Lígia Pape e Elliot Sica partiram das composições geométricas para experimentações que trabalhavam com o corpo, o espaço e a participação efetiva do espectador na construção da obra. Nesse momento, surgem obras como Bicho, de Lígia Clark, que explorava os planos formando esculturas de múltiplos movimentos diante do espectador, e Divisor, de Lígia Pape, criando em plena ditadura militar e que era composto por um gigantesco pano habitado por corpos que se movimentavam e deixavam expostas apenas as cabeças cortadas, formando, além de um poema visual, um ato político. E essa obra ela foi reeditada no ano de 2017 em Nova York como parte da homenagem à artista. A partir da década de 1970, a arte contemporânea se tornou o campo de trabalho de vários artistas brasileiros, que passaram a construir formas de produção e identidades expressivas singulares e não direcionadas a uma única linha, um estilo ou movimento artístico. Surgem neste período nomes como Cildo Meirelles, carioca que atualmente é referência na arte mundial, que em 1970
A proposição Inserções em Círculos Ideológicos, Projeto Coca-Cola, é criada pelo artista, que imprimiu em garrafas de Coca-Cola frases de resistência ao regime militar, assim como críticas ao sistema da arte. A ideia era de que as garrafas circulassem no espaço público, podendo ser acessada pelo cidadão comum. Tunga também fazia parte desse movimento e fazia esculturas usando objetos e performance, e ele agregava nas suas obras narrativas que por vezes eram originárias de mitologias da própria mente do artista. Ernesto Neto também fez parte dos artistas contemporâneos brasileiros e tem até hoje reconhecimento internacional, com obras expostas em vários museus do mundo, e é considerado um dos artistas mais originais da arte contemporânea. No Brasil, na década de 60, entre os anos de 67 e 68, surge um movimento cultural no Brasil denominado tropicalismo, e o nome do movimento surgiu a partir da instalação Tropicália, criada por Elliot Sica, que consistia em um ambiente labiríntico a ser percorrido e descoberto pelo espectador. Tropicália apresentava materiais sensórios que provocavam o olhar, o tato, o olfato e a audição do público. Elliot Sica foi um artista brasileiro que passou pela pintura, escultura, performance e instalação, tornando-se uma referência na arte contemporânea brasileira e internacional. Começou com experimentações concretas no Grupo Frente e depois rumou à liberdade expressiva proposta pelos neoconcretos.